Olá, eu sou Ana Carolina Junqueira, uma das tutoras do Código da Alma. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um comportamento que destrói a nossa prosperidade silenciosamente. E talvez você nem tenha percebido que faz isso, porque ele se disfarça como sendo gentileza, educação, humildade, mas não é. É medo. E esse medo, ele está custando caro demais. Talvez esteja custando o seu dinheiro, oportunidades, relacionamentos e até a sua paz. Porque existe uma diferença enorme entre explicar e se justificar. E a maioria das pessoas faz o quê? Fica se justificando pelas coisas, né? E isso faz com que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque quando você justifica demais, é porque você sente algum tipo de medo. Você já percebeu quantas vezes você fala algo e imediatamente você tenta suavizar aquele modo que você teve de falar, né? Tipo, não, mas é só minha opinião. Não, talvez eu esteja errado. Mas e se isso não fizer sentido para você, tudo bem. Não, tô te dizendo, mas você não precisa concordar, né? Você fala alguma coisa e na sequência você recua, né? Como se precisasse pedir desculpas por ter falado, por existir, muitas vezes. É como se a sua verdade precisasse vir acompanhada de uma autorização. Eu só posso falar o que eu sinto, o que eu acho que eu devo falar, se eu for autorizada a, né? E isso é muito mais profundo do que parece. Porque a gente aqui não está falando de comunicação, é, a gente está falando de proteção, né? Você está criando uma barreira para que as pessoas também não cheguem tão perto de você, tão perto da sua verdade, né? E aí, com essa proteção, você evita a sua rejeição, né? E, e tentando, ao mesmo tempo, evitar julgamentos e conflitos. Então, a verdade é que quase ninguém, né, foi ensinado a sustentar a sua própria voz, muitas vezes. Desde cedo, a gente aprendeu a não incomodar, a não falar o que realmente a gente sente, né? Ah, mas isso pode afetar o outro. Obviamente, a gente tem que ter modos de dizer o que a gente sente, mas a gente tem que dizer o que a gente sente, né? Então, a gente foi sendo podado no sentido de não fala alto, não seja demais, não seja intensa, não apareça, não desagrade, né? Quantas mulheres aqui? Não pode desagradar. Não, a mamãe não gostou do jeito que você fez, né? E então a gente cresce acreditando que ser aceita, né, é mais importante do que ser verdadeira. Ou seja, é melhor eu pertencer do que eu falar a minha verdade. Profundo isso, né? Porque olha a quantidade de lugares e situações que muitas vezes você não foi você, não está sendo você somente para pertencer. Isso é bem pesado, né? Só que tudo isso tem um preço, certo? E toda vez que a gente se abandona, a nossa verdade fica mais distante da gente, né? E a gente precisa que, para a gente colocar ela para que todo mundo veja, a gente precisa de uma aprovação. É como assim, eu só posso ser verdadeira se alguém me autorizar, se alguém falar que pode ser desse jeito. Caso contrário, eu fico assim, aqui sendo alguém, né, que vai ser aceita, certo? E isso vai se afastando cada vez mais de você. Você vai se perdendo cada vez mais de você. E a prosperidade, ela não fica em lugar autoabandonado, em lugar abandonado. Então, se você se autoabandona, você não tem prosperidade, né? Mas agora tem uma parte, uma coisinha que quase ninguém percebe, que o dinheiro, ele responde à sustentação.
não a perfeição, a sustentação, tá? Então, observe as pessoas que prosperam. Nem sempre são as mais inteligentes. Quem aí, eu já tive uma situação dessa até na minha escola, de pessoas comentarem assim, nossa, o que ficava lá no fundo da sala, o mais burrinho, hoje tá lá, né? Entendeu? Não são talvez os mais inteligentes, os que prosperam, né? É porque eles nem sempre são os mais preparados. Mas quem prospera nem sempre é o mais preparado, mas eles sustentam o que eles dizem. Eles não ficam pulando de galho em galho para pertencer, eles vão lá e sustentam a sua verdade, entendeu? Sustentam a direção que eles escolheram, a própria energia. Enquanto outras pessoas, brilhantes, super inteligentes, vivem se encolhendo, não se escolhendo, se encolhendo, se explicando demais, se justificando demais, pedindo licença para estar ali, para poder existir. Então, o que ela faz? Ela não prospera. Ela está sempre atrás da validação externa, né? E aí fica aquela pergunta, mas por que que meu dinheiro não flui? Porque você não está sendo você. Você está sendo um outro que não é você. E aqui entra uma pergunta muito importante. Quem que você está tentando convencer sendo uma pessoa que um outro quis que você fosse? Porque quando você sabe quem você é, você não precisa convencer ninguém. Você apenas precisa comunicar. E a necessidade de explicar demais nasce quando a gente busca aceitação. Se a gente fala que é assim que funciona, a gente não precisa ficar justificando. Porque se a gente fica justificando, é como se a gente estivesse pedindo a bênção da pessoa. E a prosperidade, ela não nasce de aceitação. Ela nasce de coerência com o que é a minha verdade, com o que eu falo e com o que eu vivo. Então a vida vai responder à energia que você sustenta, não à energia que você implora para te validarem. Então você tem que sustentar uma determinada energia e não pedir que sustentem, entendeu? E talvez aqui esteja uma parte muito importante. Porque o seu corpo, ele sabe a sua verdade, ele sempre soube, ele sempre saberá, né? E para quantas pessoas você disse alguma coisa e você sentiu vontade, depois que você disse, de voltar totalmente atrás do que você disse? Quantas vezes você escreveu alguma coisa, postou um conteúdo e depois você ficou revisando mentalmente, né? Quantas vezes você tomou uma decisão, mas passou dias tentando justificar aquela decisão que você tomou? Isso não é uma falta de clareza. Pelo contrário, é um medo da reação dos outros pelo que você fez, né? Mas a sua vida, ela não pode continuar sendo construída em função do que os outros vão pensar. Ela tem que ser definida em função da sua verdade. Então, explicar demais também é uma tentativa de controle. Porque aqui você quer controlar o quê? A percepção da pessoa, a opinião da pessoa, a interpretação da pessoa. Mas tudo isso, gente, é impossível, né? Porque você pode falar uma coisa para uma pessoa hoje e ela aceitar numa boa. Mas amanhã você vai falar, aconteceu alguma coisa, ela já. Então isso é impossível, né? E você não tem como a gente controlar o que as pessoas pensam. Esquece, não tem como. Então, quando você se livra dessa sua seu achismo de que você consegue controlar as pessoas, você fica livre também. Entendeu?
Então, uma energia que antes era usada para defender, né, alguma coisa, você começa a usar ela para criar. Então, você põe outro foco naquela energia que você estava usando. Você estava se defendendo e agora você tem possibilidade de criar mais. Então, a mulher, a pessoa que prospera, não é a que agrada a todo mundo. Não é. Então, ser boazinha não vai fazer com que você prospere. Não é. A não ser que ser boazinha é a sua verdade mais pura e crua, tá? Então, a pessoa que prospera é a pessoa que confia. Confia na sua voz, confia na sua verdade, confia na sua direção. Não precisa estar certo o tempo todo, porque nós somos humanos, então nós erramos, né? Para alegria geral. Mas são pessoas que sustentam quem são, quem realmente são. E isso que faz a energia ser magnética. Tá? Chamar as pessoas, chamar atenção. Mas não, você não pode chamar atenção, não. É isso. Quando você vive a sua verdade, você chama a atenção. Porque a sua verdade, ela gera confiança. E a confiança gera o quê? Prosperidade. Então, eu quero deixar algumas perguntinhas aqui para você refletir. E eu quero muito que você responda aqui embaixo essas perguntinhas para mim. Vamos lá? Antes da gente responder, a gente vai se conectar com a gente, vai respirar profundamente por 3 vezes, bem longo e profundamente. Estão prontas? Vamos lá. O que eu estou tentando proteger quando eu me explico demais? O que eu estou tentando proteger quando eu me explico demais? Quem eu estou tentando agradar? Quem eu estou tentando agradar? O que eu teria coragem de dizer se não tivesse medo de ser julgada? O que eu teria coragem de dizer se eu não tivesse medo de ser julgada? Onde eu estou negociando minha verdade para manter a aprovação? Onde eu estou negociando a minha verdade para manter a aprovação? Quem eu seria se eu sustentasse tudo, totalmente tudo aquilo que eu já sei? Quem eu seria se eu sustentasse totalmente tudo que eu já sei? Quero essas respostas aqui, tá? E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque talvez você não precise falar mais, não precise estudar mais, não precise esperar mais clareza, mas sim o que você pode precisar é parar de voltar atrás nas suas decisões, nos seus sentimentos. Porque a prosperidade não é sobre a gente convencer o mundo, é sobre sustentar quem você realmente é. Então, existe uma diferença muito grande entre uma mulher que busca aprovação e uma mulher que ocupa o seu próprio espaço. Pense aí, não só mulher, né, gente? Pessoas. Pense então em pessoas que vocês conhecem, que vivem pedindo aprovação e as que ocupam seu verdadeiro espaço. E façam uma relação dessas pessoas com a prosperidade. Também quero comentários aqui embaixo sobre isso. Então, normalmente as pessoas que buscam aprovação, elas estão sempre cansadas, exaustas. Porque, gente, imagina a gente viver porque eu já vivi desse jeito, pisando em ovos. Ai, será que? Ai, posso? Ai, é a hora. Cansa, né? Porque você não pode falar o que te subiu aqui, né? Você tem que passar primeiro para cá, organizar tudo, ficou tudo dentro da caixinha, agora eu falo, né? Então, a primeira vive cansada, que tenta sempre aprovação. E quem vive a sua verdade, ela cria realidades. Porque ela está disposta a receber tudo que está aberto para ela.
porque ela está vivendo o que é real para ela. Ela não está pedindo aprovação de ninguém. Então, se esse vídeo te tocou e você quer aprofundar um pouco mais nesse assunto, me manda no Instagram a palavra desenho. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu Instagram, tá? Você vai me mandar no direct essa palavra desenho. Porque o que pode estar faltando para você não seja mais esforço. Seja compreender como você foi desenhada para prosperar. Foi aprender aonde está a minha verdade. Como eu vivo a minha verdade. E um lembrete, você não precisa de uma vida nova. Você só precisa voltar para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta o nosso canal, ative o sininho e fique atenta aos próximos vídeos. Tchau!